Ele acreditava ter conquistado o emprego dos sonhos em uma grande empresa de telecomunicações japonesa logo após sair da universidade. Amante de computadores, via no competitivo ambiente corporativo uma oportunidade de ouro. Mas a realidade foi implacável. Ele trabalhava noites inteiras, chegando a cumprir jornadas de 37 horas consecutivas. Aos 27 anos, sua trajetória foi interrompida por uma overdose de medicamentos. Oficialmente, seu caso foi classificado como karoshi. Mas afinal, o que é karoshi? O termo japonês, que para muitos parece incompreensível, significa literalmente morrer de tanto trabalhar. Relatos de profissionais morrendo após jornadas exaustivas ocupam os noticiários há décadas, provando que este fenômeno não é uma lenda urbana, mas uma crise social. O fenômeno foi identificado oficialmente em 1987, quando o Ministério da Saúde japonês começou a registrar mortes repentinas de executivos em altos cargos. O problema tornou-se tão generalizado que o governo passou a oferecer compensações. Se uma morte é considerada karoshi, a família recebe cerca de $20.000 anuais do governo, além de indenizações das empresas que podem chegar a $1,6 milhão. Para o caso ser reconhecido legalmente, os critérios são rígidos. A vítima precisa ter trabalhado mais de 100 horas extras no mês anterior à morte, ou 80 horas extras por 2 meses consecutivos. Só em 2015, 189 pessoas perderam a vida devido à fadiga laboral no Japão. E embora os registros atuais assustem, estima-se que nos anos 70 e 80, durante o boom econômico, cerca de 10.000 pessoas morriam anualmente por excesso de trabalho. A cultura profissional japonesa impõe barreiras invisíveis. Embora tenham direito a 20 dias de férias anuais, 35% dos trabalhadores não utilizam um único dia sequer. O resultado dessa estafa extrema se traduz em infartos, derrames e suicídios. Dados apontam que quase 1/4 das empresas japonesas possuem funcionários que cumprem mais de 80 horas extras mensais, muitas vezes sem qualquer pagamento adicional. Em uma tentativa de frear essa tragédia, o governo lançou as Sextas-feiras Premium, estimulando as empresas a liberarem seus funcionários às 15 horas na última sexta-feira de cada mês. O objetivo é claro: incentivar folgas e proteger a vida de quem, por muito tempo, acreditou que o trabalho deveria vir antes da própria existência. E você, acha que essa cultura de trabalho extrema poderia acontecer em outros lugares do mundo? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever para mais histórias reais como esta.